Vila Rica, uma das principais cidades do departamento de Guairá, no Paraguai, possui uma história rica e cheia de desafios que refletem o próprio processo de formação do país. A cidade foi fundada durante o período colonial espanhol e, ao longo dos séculos, passou por momentos de grande instabilidade, mas também de desenvolvimento e crescimento. Sua trajetória histórica está intrinsecamente ligada a características culturais, sociais e econômicas da região sul do Paraguai, marcada pela convivência com os povos indígenas e pela busca incessante dos colonizadores por terras férteis e fontes de riqueza. A cidade de Vila Rica foi fundada em 25 de janeiro de 1570 por ordem do governador espanhol Alonso de Vera e Aragón. O local escolhido para a fundação da cidade estava situado em uma região estratégica nas proximidades do rio Iagüe, um ponto de passagem importante nas rotas comerciais entre o Paraguai e outras regiões da América do Sul. O nome Vila Rica reflete a esperança dos colonizadores de que a região fosse rica em recursos naturais, especialmente minerais, embora essas expectativas não se concretizassem. Ainda assim, a cidade rapidamente se consolidou como um importante ponto de controle para a administração colonial espanhola e um centro de evangelização dos povos indígenas guaranis. A fundação de Vila Rica ocorreu dentro de um contexto de expansão colonial, em que os espanhóis buscavam estabelecer o domínio sobre vastas regiões do continente sul-americano. A cidade foi planejada como uma vila e, desde o início, tinha como objetivo organizar a sociedade ao redor de uma praça principal, com uma igreja e casas em formato retangular. As primeiras edificações foram construídas com recursos locais e a cidade se desenvolveu lentamente, com o comércio inicial baseado em trocas com a população indígena e a criação de gado. Durante os primeiros anos de sua fundação, Vila Rica, assim como outras cidades do interior do Paraguai, enfrentou resistência por parte das tribos indígenas, especialmente dos guaranis. Os espanhóis, para consolidar seu domínio, buscaram estabelecer missões e reduções onde indígenas fossem reunidos e catequizados. Essas missões, como as fundadas pelos jesuítas, foram um importante elemento da política colonial espanhola e tiveram um impacto significativo na formação da cultura local. No entanto, a convivência entre os colonizadores e os povos nativos nem sempre foi pacífica. Em várias ocasiões, as tribos indígenas resistiram à presença espanhola e as missões muitas vezes se tornaram locais de confronto. A resistência guarani teve momentos dramáticos, como as revoltas contra os impostos e a exploração do trabalho indígena, sendo a mais conhecida delas a Revolta Guarani de 1750, que foi desencadeada pela assinatura do Tratado de Madrid, que reorganizou as fronteiras coloniais da América do Sul. Apesar das tensões, Vila Rica e outras cidades do interior do Paraguai continuaram a se expandir, embora de maneira mais lenta que as grandes cidades costeiras, como Assunção. O comércio com os povos indígenas, o fornecimento de alimentos e produtos agrícolas e a criação de gado eram as principais atividades econômicas da cidade nas primeiras décadas de sua existência. Com a independência do Paraguai em 1811, Vila Rica, assim como outras cidades do interior, passou a vivenciar as dificuldades do novo contexto político do país. A independência não foi o fim dos conflitos no Paraguai, que logo entraram em uma série de disputas internas. A cidade, localizada no sul do país, ficou vulnerável à instabilidade que seguiu a independência e a população local teve que enfrentar não só os desafios da reconstrução, mas também os impactos das guerras civis paraguaias. Vila Rica também sofreu as consequências mais devastadoras da Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870, o conflito mais sanguinário da história do país, que envolveu o Paraguai contra uma aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Durante esse período, muitas cidades, incluindo Vila Rica, foram atacadas e destruídas, e a população foi drasticamente reduzida. A cidade foi saqueada, a economia colapsou e boa parte da infraestrutura foi danificada ou destruída. A guerra afetou profundamente o departamento de Guairá, que viu sua população decair drasticamente e suas terras se tornarem palco de batalhas e sofrimentos. Após a guerra, Vila Rica começou a se reconstruir lentamente.
A economia local, que antes da guerra era centrada no comércio e na agricultura, teve que se reconfigurar. A cidade, no entanto, manteve seu caráter rural e agrícola, e durante os séculos XIX e XX, a agricultura foi o principal motor do desenvolvimento regional. A produção de milho, soja, mandioca e outros produtos alimentícios foi a base da economia local, além da pecuária, que continuou sendo uma atividade relevante na região. No início do século XX, a cidade de Vila Rica começou a se modernizar, com a construção de novas infraestruturas como estradas e serviços básicos e uma crescente urbanização. Embora o país ainda enfrentasse dificuldades econômicas, Vila Rica conseguiu atrair investimentos e melhorar suas condições de vida, tornando-se um centro importante para o departamento de Guairá. A cidade também viu, no século XX, o aumento da imigração de pessoas provenientes de outros países da América Latina, como Brasil e Argentina, o que trouxe novas influências culturais e ampliou a diversidade étnica e social da região. Atualmente, Vila Rica é uma cidade de porte médio, com uma população estimada em cerca de 70 mil habitantes e desempenha um papel fundamental na economia e na cultura do departamento de Guairá. A cidade mantém sua base agrícola, mas também se diversificou com o crescimento do setor de serviços, como comércio, educação e turismo. Vila Rica se destaca pelo seu patrimônio histórico e cultural. A cidade preserva construções coloniais, como a Igreja de Nossa Senhora de los Remedios, que é um dos marcos históricos da cidade. Além disso, Vila Rica celebra várias festas tradicionais, como a Festa de Nossa Senhora de la Asunción, que reúne moradores e turistas para celebrações religiosas e culturais. A gastronomia local também é um reflexo da riqueza cultural da cidade, com pratos típicos que misturam influências indígenas, espanholas e de outros imigrantes. A cidade é um destino turístico crescente, conhecida por suas belezas naturais, como o Parque Nacional de Ibicuí, e pela sua atmosfera tranquila, ideal para quem busca vivenciar a vida do interior paraguaio. Vila Rica também se destaca pelo seu ambiente acadêmico, com diversas instituições educacionais, além de ser um centro de comércio e negócios da região sul do Paraguai. A história de Vila Rica, desde sua fundação no século XVI até os dias atuais, é um reflexo das complexidades do Paraguai como nação. A cidade passou por momentos de grandes dificuldades, como as guerras e os conflitos com os indígenas, mas também soube se reinventar ao longo dos séculos, mantendo sua importância cultural e econômica na região. Hoje, Vila Rica é um símbolo da resiliência do povo paraguaio, com uma identidade única que mistura o legado colonial, a influência indígena e as tradições locais. Recentemente eu estive no Paraguai e visitei a cidade Vila Rica. Caso você queira acompanhar a caminhada que eu fiz pela cidade, basta assistir este vídeo que está na sua tela. Considere também se inscrever no meu canal e acompanhar minhas próximas viagens pelo Paraguai. Um grande abraço e até a próxima. Olha só quem encontramos aqui. E aí? O que vocês acharam de Vila Rica?